Nós estamos dando o título a essa mensagem, A Arca em Minha Casa. Estou falando da Arca da Aliança, não a Arca de Noé, não é? A Arca da Aliança. E eu quero, apesar do tema central, o texto central, o texto base está ali em 1 Crônicas 13, eu quero começar lendo em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz assim: Então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Abra agora a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, E então vamos trazer para o meio de nós, a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo o Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus, de Quiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Misericórdia, meu pai. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus, e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo o que ele tinha. Vamos falar com Deus. Pai querido, louvamos o teu nome, Senhor. Entendemos que a tua palavra não causa confusões. Entendemos que a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, ajuda-nos a entender o propósito, aquilo que tu tens para nós, aquilo que tu queres para a tua igreja. Fala, Senhor, a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que eu li aqui primeiramente a passagem lá em Samuel, 1 Samuel, porque Davi aqui em 1 Crônicas está indo lá nesse lugar que eu falei, lá na casa de Abinadab, para buscar a arca que estava lá. E vamos entender um pouquinho.
que essa arca estava fazendo lá? Bom, essa era a Arca da Aliança, a Arca da Aliança que Deus pediu a Moisés que construísse. Então, se você prestar atenção, está lá, vou pedir que coloque para mim, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, quando Deus, primeiramente, pede para Moisés construir o tabernáculo, construir o santuário. E ele diz assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, a primeira coisa que Deus queria era habitar no meio do seu povo. Por quê? Ele já sabia que quando Jesus viesse, Jesus estaria conosco, que Jesus subiria, morreria por nós, salvaria, nos daria-nos a vida eterna. E quando ele fosse, como ele mesmo disse, eu vou e vou enviar um Consolador, eu vou enviar a presença de Deus, eu vou enviar a minha presença, eu vou me enviar para estar dentro de vocês, e nunca mais o Espírito Santo sairá de vocês, estará no meio de vós. Mas no versículo ainda 25 e no versículo 10, ele não só fala do tabernáculo, mas ele fala da presença dele, como será representada. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros. Aqui ele começa a dar as medidas da arca, 66 centímetros de altura, versículo 11. Revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Aqui ele vem falando a partir do versículo 10, como ele gostaria que fosse feita a arca. É uma arca especial, era uma mobília, mas ela ali representaria a presença de Deus, representaria o próprio Deus. Eles não teriam o Deus vivo olhando ali para eles, conversando com eles, mas através daquele símbolo, Deus se faria representar, Deus falaria com eles. Observem que, pode colocar para mim a arca lá na tela, por favor? Observem que ao construir essa arca, Deus fez algo que é importante a gente observar. Ela possui 2 hastes, 2 varais, um de cada lado, e esses varais, se você continuar lendo e vir lá em Levítico, como ele diz, como tinha que ser transportada essa arca teria que ser transportada por levitas, um em cada ponta do varal, levando sobre os ombros. Ninguém poderia levar essa arca de outra maneira. E na casa de Abinadab, quando Davi manda buscar, eles fazem uma carroça nova, novinha, colocam a arca dentro da carroça e transportam a arca fora do propósito, fora daquilo que Deus determinou. Aqui nós já começamos a perceber que não vale a boa intenção para as coisas de Deus. Nós temos que fazer as coisas de Deus segundo Deus estabeleceu que seja feito. E dá-nos a imaginar, de onde eles viram isso? Como é que surgiu isso? Surgiu isso porque quando os filisteus roubaram a arca dos israelitas numa guerra que tiveram com eles, e aí você vai ver isso lá, não precisa abrir, em 1 Samuel, no capítulo 5, os filisteus vêm, vencem os israelitas e roubam a arca, levam a arca para eles. Segunda coisa que eu quero que você perceba, que eles levaram a presença de Deus, mas Deus não estava ali com eles. Ou seja, Deus estava ali para fazer o que Deus queria, e não o que eles imaginaram que fizesse. Eles serviam o deus Dagon, eles tinham lá seus deuses, ele tinha lá suas crendices, e Deus não se agradou porque a arca foi colocada num lugar onde era impuro, um lugar onde era inadequado. Então não basta você ter as coisas chamadas de Deus, ou se dizer um cristão, um evangélico, não basta você ter a Bíblia, se você faz disso algo que seja profano e seja ruim aos olhos de Deus. O que aconteceu? Colocaram lá os filisteus a arca, o deus Dagon já no dia seguinte amanheceu no chão com a cabeça quebrada, os braços quebrados, as mãos quebradas, e os filisteus ficaram apavorados. Só estou fazendo um resumo para os irmãos entenderem aonde nós vamos chegar, tá bem? E aí eles devolvem essa arca. Quem é que pode conhecer? Esse Deus é terrível, ele vai acabar com a gente, devolve essa arca. E ali, para devolver a arca, pode acreditar no que eu estou falando, que está ali em 1 Samuel capítulo 5, depois você vai vendo, 6.
os filisteus fazem uma carroça nova e pede que tragam 2 vacas que nunca ninguém tenha utilizado para o jugo, para fazer nada, com seus filhotes. Tira os filhotes e guarde, e pega essas vacas. Não podem ser usadas, não deveriam ter sido usadas por nada, e não foram, porque elas serão usadas para levar a arca de Deus. Mas quem disse que a vaca que tinha que levar? Quem disse que era a carroça que tinha que levar a arca de Deus? Então supõe-se que agora, esse povo de Deus, ao ver, porque estava na casa de Abinadab, quando eles percebem, dizem: nós vamos fazer aquilo que nós aprendemos. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que o mundo tenta ensinar para nós. Não é sagrado, Deus aceita tudo, o importante é você fazer com o coração. Não são assim as coisas de Deus. Você pode estar cheio de boa intenção, é apenas um detalhe. E eu creio, os estudiosos, os teólogos, os biblicistas, eles estudam, eles dizem que não foi o fato apenas de tocar na arca, não poderia tocar, porque sabia disso, mas a demonstração de usar de que Deus precisaria de ajuda humana. Eles estavam transportando em carroça, uma carroça também nova, os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá vai segurar para evitar. Que boa intenção, não quero que a arca caia. Mas o mesmo cuidado eles não tiveram, porque essa arca ficou na casa deles 20 anos. E segundo os cálculos, ela ficou 70 anos. A Bíblia fala aqui de 20, ela não está errada, porque a história continua. Só Saul reinou ali 42 anos, depois teve o próximo rei mais 7 anos, 70 anos. Vamos ficar com 20, senão vai ficar muito chato. 70 anos parada ali a arca. Eu quero falar nesta noite sobre a diferença da arca na casa de Abinadab, para quando ela é levada, e quando ela está sendo transportada com um propósito. Qual era o propósito? O propósito era que Davi, que era um adorador por essência, a Bíblia mostra, ele emocionava o coração de Deus, todas as vezes que ele entrava na presença de Deus, ele entrava para adorar, a despeito das suas falhas, mas ele disse: Senhor, eu quero te servir, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi amava a casa do Senhor, mas como humano, como falho, e isso aí é mais uma coisa que às vezes a gente diz: o rei Davi, Deus gostava tanto dele, mas ele era falho. Sim, mas Deus não é falho. Muitas vezes Deus permite que nós vejamos na Bíblia coisas que os homens fizeram, e que ele disse: é para você saber que eu sou Deus, eles são homens. E Davi vai buscar. Mas quando ele está trazendo, eles estavam até louvando, estava dentro do propósito, mas estava vindo numa carroça. Não era para vir na carroça, era para vir nos ombros dos levitas. Como nós temos conduzido as coisas de Deus? Como nós temos tratado as coisas de Deus? Pastor, isso é no Antigo Testamento. Não, senhor, no Novo Testamento isso vai ficar um pouco pior. Eu me lembro que quando a arca, presta atenção no que eu vou falar, quando a arca de Deus estava na casa de Marta e Maria, amém ou não amém? Quem é a arca que estava lá? Ele é a nova arca, ele é a nossa aliança. É essa aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco, a aliança que nós fizemos com ele. Por isso, deixa eu fazer um parênteses aqui, cuidado, irmão, não venha à igreja apenas para participar da ceia. Eu vou porque senão eu estou em pecado. Isso é religiosidade, e você pode estar tratando a ceia do Senhor como uma arca carregada num carro de bois. Deu para entender? A aliança é aquilo que está no seu coração, é aquilo que você está dizendo assim: eu vou suportar, e quando eu não aguentar suportar, o Espírito Santo vai me fazer suportar. Eu vou suportar todas as investidas do inimigo, mas eu vou guardar para sempre essa aliança que o Senhor fez comigo, e da minha parte, ele pode ter certeza que eu não vou quebrar essa aliança. E Davi estava buscando, porque o intuito dele, ele diz aqui: vamos reunir todas as pessoas, vamos adorar. Ele queria fazer uma grande festa. Ele diz: no tempo de Saul todo, ninguém adorou, não houve isso, ao contrário, houve murmurações, o tempo todo houve murmurações, mas acontece um desastre. Que coisa terrível, que boa intenção. Uzá vai segurar, tanto que vai segurar para não cair a arca, não quebrar a mobília, ali cair. E Davi então fica revoltado, diz a palavra de Deus aqui quando eu li,
ele fica furioso. Ele diz: como Deus pode fazer isso? Às vezes, amados, nós somos muito ingênuos. Nós tratamos as coisas de Deus de uma forma completamente irreverente. O irreverente não é sim, Senhor, sim, oh, aleluia. Não é essa reverência. A reverência é você saber com quem você está falando, com quem você está lidando. Vou dar um exemplo de reverência que está me vindo aqui à mente, tem vários. Quando Deus está conversando com Jó, e Jó começa a falar e começa a tentar na sua palavra, lá ele já estava dominado por enfermidades, e os amigos dele falando, e ele já agora, a cabeça dele já estava, Deus chama ele para uma conversa: Jó, vem cá, senta aqui, quero conversar com você. Onde você estava quando eu fundei a terra, o mundo? Quando eu fiz a terra, quando eu separei a água do mar, da terra, quando eu fiz isso, onde você estava? Fala para mim. Você pode dizer onde você estava? Às vezes, amados, nós queremos dialogar com Deus num pé de igualdade. Quando Nicodemos chega perto do mestre, ele diz: mestre, sabemos que és mestre, porque Nicodemos era mestre, e ele tenta conversar com Deus nesse patamar, diz: eu também sou mestre. É como se ele estivesse dizendo. E Jesus dá uma rasteira nele, que ele cai sentado e diz assim: para ver o que você está vendo, porque ele disse: eu sei que ninguém pode fazer aquilo que o senhor está fazendo se não vier de Deus. Eu sou mestre. E Deus falou: eu vou fazer uma prova com você para ver se você é mestre. Você estava conversando com aquele que é acessível a você, mas eu estou num outro patamar. Eu sou Deus. Preste atenção. E começou a falar sobre o novo nascimento, e Nicodemos: eu não estou entendendo. Mas você não é mestre? Se você não entende essas coisas que eu estou falando, como é que você quer entender as coisas celestiais? Esse é o teor da nossa mensagem. Como nós podemos alcançar as coisas celestiais quando nós não cuidamos das coisas terrenas? Como eu posso dizer que eu conheço o meu Deus se eu não cuido das mínimas coisas que Deus deixou para que eu cuidasse? Mas o importante, dentro dessa arca tinha alguma coisa que era importante, e a Bíblia diz: dentro dessa arca havia 3 coisas, não as 3 de uma vez, porque elas foram acontecendo durante a caminhada do povo no Egito, do Egito, de Deus que estava no Egito durante o deserto. Deus colocou 3 simbolismos ali, era a presença dele. Então ele diz: Davi, construa o tabernáculo, porque futuramente eu vou habitar em vocês, para nunca, perto de vocês, dentro de vocês, para nunca mais sair. E Jesus disse isso quando ele subiu: eu vou enviar o Espírito Santo que estará convosco em vós para todo sempre. Mas eu quero que coloque a minha presença, e a minha presença não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que está lá dentro, e ninguém pode ver. Tanto que, se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus mata algumas pessoas que abrem a arca para olhar o que está lá dentro. Nós não podemos ver o que está dentro de Deus. Nós precisamos de crer e sentir aquilo que está dentro de Deus. Então a diferença estava ali. 3 coisas importantes foram colocadas ali ao longo da caminhada deles. A primeira coisa foram as tábuas da lei. E aquilo Deus colocou para representar a aliança dele com o seu povo. A presença de Deus na nossa vida, nós precisamos de lembrar que nós temos uma aliança com Ele. Nós precisamos lembrar que essa tábua da lei, com os 10 mandamentos, era o governo do seu povo. Ele estava dizendo: eu quero que vocês atentem para isso, sigam isso aí. Então a primeira coisa que Deus tinha dentro da arca era governo. A arca estava na casa de Abinadab, e pelo que nós percebemos, ela ficou 20 anos, e a casa não foi governada por Deus, não havia governo. A segunda coisa que Deus coloca dentro da arca, manda colocar, é quando o maná começa a cair do céu, e depois Deus manda Moisés pegar um jarro. Em alguns lugares só fala um jarro, em outras passagens diz um jarro de ouro, e ali ele coloca alguns pedaços, alguns manás, e diz: isso é para mostrar a nossa provisão, a minha provisão. Vocês serão provisionados. Vocês precisam depender da minha provisão, porque o povo que eu elegi, eu provisiono. O povo que eu elegi, eu cuido. Eu cuido. Falei hoje de manhã e vou repetir. Eu quero pedir aos nossos irmãos que nós acostumemos
a também fazer, não fazer religiosamente, como alguns lugares fazem. Vamos dar as mãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas nós precisamos, eu creio que muitas pessoas não saibam falar a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós precisamos conviver. O que Deus queria, dizendo assim: aprenda que esse pão cuidou de vocês 40 anos. É como se você quisesse hoje, domingo, pegar na prateleira o pão de terça-feira. Vai lá e tem uma etiqueta para terça-feira, dia 3. 1, 2, 3. Dia 3 de março. Aquele é para o dia 3 de março. Por que eu não posso pegar? Por que eu não posso adiantar? Porque isso denota para Deus uma desconfiança, dentre outras coisas, que amanhã, dia 2, você pode não ter. E farinha pouca, meu pirão primeiro, e eu vou pegar logo para eu me garantir. Deus quer que nós confiemos nele. Ali é o segundo elemento. E o terceiro elemento era o cajado, a vara que Arão usava. E um dia eles se insurgiram contra Arão. Eles não queriam aceitar Arão como sacerdote. E Deus ficou indignado com aquilo e mandou fazer, e fez um teste com eles. Vocês vão ver quem é aquele que eu estabeleço como sacerdote. E ele pediu que cada tribo, cada líder, pegasse o seu cajado. Isso tudo está aqui na história, tá, irmãos? Só estou resumindo para os irmãos. Cada um pegasse o seu cajado e colocar. Deus falou isso, coloca lá, próximo da arca. E Arão também coloca isso. Todos os cajados secos, cajados. E no dia seguinte foram pegar todos os cajados, exceto o de Arão. Estavam secos como foram colocados. E o cajado de Arão tinha florescido, tinha dado frutos maduros. Esse estava dentro da arca, para mostrar que Deus floresce na nossa vida. Mas também que Deus é contra a rebelião. Deus é contra aqueles que se insurgem contra Ele, naquilo que Ele designa. Queridos, deixa eu dizer, Deus estabeleceu a todos nós, homens, como sacerdotes do lar, não mais importantes, com funções diferentes. Nós somos sacerdotes, e o inimigo quer tirar de nós esse sacerdócio. E Deus está dizendo: aquilo que eu estabeleci, ninguém pode tirar. A mulher é muito importante na vida de uma família. Ela é a coluna. Ela é a coluna, porque a mulher sábia edifica a sua casa, então ela é coluna. Mas o homem é o sacerdote. Os filhos têm os seus papéis. Nós precisamos entender que Deus não está falando com marido e com mulher. Deus está falando com família. Deus está tratando de famílias. Deus quer usar as famílias. E Deus, a partir desse momento, eu quero falar sobre casas. Abinadab era uma casa. E Obed-edom. O que acontece com Obed-edom? Davi, quando viu aquilo, ficou apavorado. Não vou levar. É como se ele estivesse dizendo: como eu vou trazer para a igreja maldição? Eu vou trazer morte? Irmãos, muitas vezes nós estamos trazendo para a igreja maldições, mortes. Não mortes necessariamente, literalmente mortes, pessoas mortas colocando aqui dentro, mas trazendo mortes espirituais, mortes que ceifam tudo aquilo que Deus tem para nós, antes do tempo de nós conquistarmos aquilo. Mortes de sonhos, mortes familiares, casamentos, nós temos trazido e temos louvado ao Senhor com as nossas mortes. Davi disse: não, eu não posso levar isso para lá. Que Deus é esse? Vamos deixar onde? Volta para lá? Não, tem uma casa aqui próxima, deixa aqui na casa de Obed-edom, deixa ali. E ele fala com Deus: Deus, me explica, eu não sei como é que eu vou fazer, eu agora estou precisando da tua presença. Mas ele temia tanto a Deus que ele disse: me fala, Deus, como é que eu tenho que fazer? E diz a Bíblia, no último versículo que eu li, que essa arca ficou ali 3 meses. E por 3 meses as bênçãos foram tão grandes, atingiu tudo que Obed-edom tinha, toda a sua casa, e foi tão visível, que Davi tomou conhecimento. As pessoas chegaram: Davi, temos uma notícia, a casa de Obed está sendo super, hiper abençoada. Mas por quem? Pela arca. Ele deve ter pensado: então a arca não é maldição, tinha alguma coisa errada.
A arca, não, eu não tenho que ter medo da arca. Não tenho que ter medo. Vamos lá buscar. Aí chamou as pessoas, disse, como disse, não vamos fazer nenhum carro novo, nem vamos pegar uma vaca nova, nada. Nós vamos fazer conforme a palavra de Deus diz que temos que fazer. Vamos enviar os levitas. Diz a história que eles foram buscar a arca ali e trouxeram a arca. A casa de Obed estava a 25 quilômetros de Jerusalém. E eles demoraram 6 meses para chegar com essa arca em Jerusalém. Porque a cada pedaço que eles andavam, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Eles estavam mais preocupados em adorar ao Senhor do que com o resultado que eles teriam com a presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos pegando Jesus, querendo levar Jesus para casa, com um propósito, de que nós sejamos beneficiados por alguma coisa que está completamente fora do propósito de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então agora eu quero falar de casas. Por que será que a casa de que a casa de Abinadab ficou 20 anos, podendo ser 70, 20 anos, não se viu falar nada, não há registro de manifestação extraordinária naquela casa, a Bíblia não diz, assim como disse que na casa de Obed-Edom houve bênçãos, houve um derramar do Espírito Santo, um derramar de Deus, não se pôde ouvir durante 20 anos absolutamente nada, uma casa seca. Será que essa arca, que é uma mobília, estava servindo como mobília, como todas as outras mobílias? Deixa eu te dizer, querido, tudo aquilo que nós temos na nossa vida, que é de Deus, ela precisa ser diferente das coisas que nós temos, que são nossas, particulares. Isso eu quero dizer, em primeiro lugar a Deus, e em segundo, em terceiro lugar as outras coisas que são nossas. Isso significa dizer que os compromissos com Deus de adoração, eles precisam exceder aos nossos compromissos sociais, por exemplo, mas que nós não devemos deixar de ter os compromissos sociais. Deus não quer que nós sejamos ilhados. Isso quer dizer que nós não podemos ser indiferentes com a presença de Deus na nossa vida. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós, e nós não podemos ser indiferentes a isso. E como ser indiferente a isso? Ser indiferente é quando eu estou em aflição, quando eu estou em apuros, eu não olho para a arca, para o Espírito Santo, eu não olho para aquilo que há dentro. Quando eu estou desgovernado, eu me governo por mim mesmo, ou eu me governo por sugestões de pessoas, e muitas vezes nos governamos por sugestões de ímpios. Querem um exemplo? Muitas vezes nós estamos com o nosso casamento em ruínas, e nós vamos tomar conselho com amigos que nem da mesma fé são, mesma fé que nós. Tomamos conselhos com pessoas que não têm o propósito, às vezes eles estão cheios de boa vontade, mas eu já disse, a boa vontade não é suficiente. Não, mas eles estão fazendo para me ajudar, não estão te atrapalhando, estão te jogando no inferno, estão te jogando no precipício. O governo precisa vir de Deus. Nós precisamos aprender a ser governados por Deus. Ou cremos que Deus é o nosso governo, ou é melhor desistir de servir a Deus. Siga outro. Josué disse assim: quem vocês querem seguir? Aos deuses de vossos pais que estavam além do rio? Ou os deuses dos amorreus? Mas eu já vou responder por mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está preocupado com casas. Davi ainda não tinha igreja, era templo. Ele queria construir, acabou não construindo. Salomão, seu filho, vem construir. Mas quando Jesus vem, ele estabelece a igreja. E a igreja é muito além hoje. Poderia ter ali as sinagogas, Jesus mesmo frequentou as sinagogas, mas ultrapassa esses limites, porque a partir dali os sacrifícios de animais, a partir de Jesus, cessaram, porque ele foi o sacrifício vivo, e nós, cada um de nós é o sacrifício vivo. Nós precisamos estar atentos.
se a nossa casa tem sido uma casa de Abinadab, nada acontece. Não há sequer movimento espiritual significativo ligado à nossa casa. Há lamentações, em 1 Samuel 7,2, eu li, 7, versículo 2, li. O povo tinha a presença de Deus, entre aspas, mas o povo murmurava. O povo estava se lamentando. Como tem sido a nossa casa? Eu quero que você guarde isso. Nossa casa tem sido uma casa de murmuração, de lamentação. Se a nossa casa é assim, nós não estamos olhando dentro da casa. Nós não estamos vendo o governo, nós não estamos vendo as provisões. Nos desesperamos quando nós estamos sendo colocados à prova, porque nós não entendemos que Deus, que fez o que fez com o seu povo sustentando, não é um Deus suficiente para fazer conosco hoje. Nós estamos olhando dentro da arca, nós estamos contemplando a presença de Deus. Nós não entendemos que, mesmo que tudo pareça que está morto, pode florescer, ao exemplo da cajado de Arão. Jesus é essa pessoa que faz florescer em nós tudo aquilo que, embora esteja morto, ainda que esteja morto, mas temos a casa de Obed. E eu queria também imaginar a casa de Obed. Eu imaginei a casa de Abinadab. E a casa de Obed, como será? Eu imagino que Obed chegou e falou assim: amada, a esposa dele chamava Amada. Amada, olha que honra para nós. A primeira coisa, lá a indiferença, aqui a honra. Vamos achar o melhor lugar para colocar essa arca, porque aqui está a presença. Olha que honra, fomos escolhidos. Queridos, olhem para mim. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que eu vou falar. Eu não estou sugestionando nenhum lar para oferecer o seu lar para células nos lares, para links nos lares. Mas que honra! Que honra! É quando eu posso ver que a minha casa serviu. Por favor, irmãos, eu não gostaria que ninguém, após o culto, falasse: pastor, o senhor falou aquilo, eu estou pensando, não. Eu creio nas pessoas que disseram que podem, e entendo perfeitamente as pessoas que disseram que não podem. Em nome de Jesus eu entendo, irmãos. O que eu estou dizendo é que honra para nós podemos fazer da nossa casa uma casa de oração, uma casa que nós podemos servir de celeiro, no mínimo para a nossa vizinhança, para aquelas pessoas que passam ali dizendo assim: eu tenho segurança, longe de dizer quem eu era, ou quem eu sou, quem é minha esposa, quem é minhas filhas, mas eu me lembro muito bem, quando eu morei ali, no Jardim Icaraí, e tínhamos um vizinho de porta, e ele não era cristão, ao contrário, ele era completamente crítico disso, debochava da gente. A esposa dele sofria muito nas mãos dele. Depois ela veio com a família toda, não ele, mas a família toda aceitaram Jesus. E ela disse: quando vocês chegam em casa, voltávamos do culto, que a gente escuta o clac da porta, abrindo a porta, porque era vizinho de porta assim, ela disse: eu sinto uma segurança. Será que quando nós chegamos, alguém disse: ih, meu Deus, acabou o sossego? Chegaram aqueles vizinhos. Casa de Abinadab ou casa de Obed-Edom, onde as pessoas podem sentir as vibrações de adoração, os aleluias dentro de casa, mas não necessariamente, porque às vezes nós estamos gritando aleluia, mas a nossa vida está um desastre. Estou dizendo o ar, porque onde a presença de Deus está, tudo funciona da melhor maneira. Amém ou não amém? E eu creio que Obed falou: que honra para nós. Eu não sei quanto tempo essa arca vai ficar aqui. Alguém pode ter dito, no mínimo 20 anos. Não, isso não quer dizer que ficou, mas quer saber? Eu não sei quanto tempo. Vamos usufruir, vamos agarrar, vamos morder, vamos comer essa presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que viver
como se o Senhor voltasse hoje. Vigiai, pois, porque nós não sabemos. Nós temos que viver, nós temos que usufruir de tudo, nós não podemos postergar as coisas, nós temos que receber. A nossa casa precisa ser uma casa de bênção, e a casa de Obed era. Eu fico imaginando mais coisas, comecem a pensar comigo ali, o que acontecia lá. Eles eram tementes, eles não tinham medo, mas eles sabiam que dentro tem autoridade, e estão dizendo ali que vai acontecer, alto lá, passe uma linha aqui, Satanás, daqui dessa linha para trás, porque aqui dentro tem a presença de Deus. Eu creio que Obed-Edom começou a estufar o peito e dizendo assim, aqui será diferente. Olha, mas cuidado, lá nos filisteus, essa arca matou muita gente. Na casa de Abinadab, lá dentro não aconteceu nada, mas quando saiu o filho de Eleazar, morreu. Tocando na arca, morreu. Não encostem nessa harpa. Queridos, nós temos que ter reverência com Deus, mas Ele quer que nós toquemos nele. Cantamos aqui, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, né? Vou tocar. E esse tocar não precisa se literalmente tocar. Você precisa fechar os olhos e entender que você está tocando. Tocar o céu é ler o céu, é ler o governo do céu para a sua vida. Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Estabeleça o teu reino aqui, do jeito que é aí. E como é que é aí? Aí o Senhor é soberano e as pessoas te adoram. Nós queremos te adorar. Onde eu quero chegar? O que Deus tem falado ao meu coração? Quando Ele me deu essa mensagem, Ele começou a me levar para os destinos que algumas igrejas de Cristo estão seguindo. Alguns papéis. De maneira nenhuma, irmãos. Nós queremos dizer que uma igreja não pode ter curas e libertação. Como é que eu vou dizer isso? Mas o que eu estou dizendo é que o propósito é a adoração, e todas as coisas vêm a partir da adoração. Eu tenho ensinado os irmãos a orar, tenho ensinado aquilo que eu tenho aprendido. Quando entramos na presença de Deus, nós devemos entrar primeiro adorando Deus, Jesus, Espírito Santo. Depois vamos pedir. E eu tenho ficado preocupado porque as pessoas têm chancelado a igreja, chancelado, por uma coisa que é mais fácil as pessoas aceitarem a igreja de Cristo. Vem aqui, porque aqui você vai ter a sua cura. E se não tiver, irmão? Vem aqui, porque aqui você vai ter o seu casamento de volta. E se não tiver? Vem aqui, porque aqui Deus vai te dar uma casa. E se Deus quer que você viva eternamente morando de aluguel, você vai perder a salvação porque mora de aluguel? Porque se Deus te faz morar de aluguel, Ele vai te dar dinheiro para pagar o aluguel. Quantos creem nisso? Mas é legítimo você pedir, Senhor, eu quero uma cura. Nós aqui oramos, temos visto, é até bobagem eu falar isso, para aqueles irmãos que estão conosco há alguns anos, é até bobagem eu falar isso. Quantos irmãos foram curados, mas não é de gripe, é de câncer. Hoje, quando acabamos de pregar, a irmã Deolinda veio, tinha pedido a palavra e deu um breve testemunho de 2, 3 minutos aqui sobre o filho dela, que estava, ela tem um filho especial e ela tem lutado e parece que estava ali, parecendo que ia ter uma outra enfermidade, que ela ficou apavorada. Não vamos entrar em detalhes, e ela orou a Deus. Os irmãos daqui da igreja oraram com ela, o Kids orou com a criança, e a criança não teve aquilo que o médico disse que estaria tendo. Eu creio nisso, irmãos, mas é muito mais fácil. Eu passei em frente de uma igreja ontem, não quero nem dizer o bairro nem nada, porque eu não quero aqui
Eu não conheço a igreja, eu não posso fazer juízo de valor. Mas a igreja não tem um nome, estava lá, igreja e 2 letras, sei lá, A, B, C, A, não lembro. E o que me chamou a atenção era a frase que dizia mais ou menos aqui você encontra aquilo que você veio buscar. Será que eu encontro? Aqui é o lugar de você encontrar tudo aquilo que você precisa. Será que é? E então eu vou em busca disso? Eu estou sendo direcionado a isto? Mas o que Jesus quer é que nós estejamos trazendo para a igreja o nosso motivo de adoração que adquirimos em casa. Então, a minha preocupação, o que estamos trazendo para a igreja? A casa de Abinadab, vazia, seca, nenhuma bênção? Ou a casa de Obed-Edom, que a gente já vem queimado de casa? Uma vez eu preguei aqui sobre o crente deve ser mate-leão. Quantos lembram da propaganda antiga do mate-leão? Mate-leão já vem queimado de casa. E eu disse, o crente tem que vir queimado de casa. Ele tem que se concentrar lá. Agora, o que esperamos de uma família onde a semana toda é briga, é confusão, é desobediência? E eles chegam aqui, você, líder de louvor, você espera que eles estejam com vontade de cantar? Não tem como, eles não têm como, não tem vontade. Porque a casa era de Abinadab, a presença de Deus estava lá, mas não se fez sentida. Ou a gente chega e já chega botando o pé e gritando glória a Deus. Eu conheço uma irmã que está até aqui hoje, e ela já me veja, oh glória, aleluia e tal. Mas não é só isso, é aquilo que está dentro do teu coração. Você tem motivos para isso? Você tem prazer? Eu falei hoje com os irmãos, às vezes o pastor é um pouco bocudo, né? Ele fala umas coisas que não tem que falar, e os irmãos me perdoam porque me amam muito, né? Se vocês não perdoarem ninguém hoje, me perdoem aqui. Mas irmãos, salvo alguém que trabalhou à noite como vigia, como plantonista, alguém que trabalha e virou à noite e chegou aqui cansado, os demais não tem que dormir. É porque você dormiu, entre aspas, é porque você fez as coisas com as suas horas. Não dá. Alguém um dia me disse, pastor, desculpa, eu perdi o horário, eu fui dormir 2 horas, o que é que houve? Visita lá em casa. Eu falei, você tinha que falar para a visita, por favor, vai embora às 10 horas, que senão eu não consigo acordar para amanhã adorar o meu Deus. Eu tenho uma festa para celebrar. E desde o princípio é assim. Desde o princípio é assim. Na saída do Egito, em Êxodo capítulo 5, versículo 1, Moisés disse para Faraó, deixa meu povo ir, para que possam me celebrar. Deus falando com Moisés, deixa meu povo ir, ele disse, para que possam me celebrar uma festa. Saíram não para pedir coisas, mas para celebrar uma festa. E você há de se lembrar que durante as celebrações dessas festas, Deus proveu, Deus deu água da pedra, Deus deu maná, Deus atravessou o mar vermelho com eles, Deus fez todas as coisas que precisavam fazer, porque o motivo era de adoração. O que estamos trazendo para a igreja? A igreja é o resultado da nossa casa, e a nossa casa é o resultado da nossa igreja. É o resultado da nossa igreja. Se eu chego aqui e a minha semana foi uma semana atribulada, foi uma semana da casa de Abinadab, eu chego aqui e já vou sentando lá e de repente no culto da noite eu meto um óculos escuro e fico lá, oh glória, e às vezes eu falo um glória fora de tempo, porque eu não estou prestando, eu estou dormindo, eu estou cansado. Por quê? Porque eu estou vindo da casa de Abinadab. Quantos estão entendendo isso? Eu não estou me referindo a eventualmente, pastor, eu fiz uma mudança e vim aqui, o senhor mesmo já pregou uma vez, o senhor estava cansado, correndo e tal, e veio para a igreja e dava umas cochiladas. Claro que eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles irmãos
daquelas pessoas que são useiros e vezeiros em vir se arrastando. Você quer estar na casa de Deus? Você está vindo da onde? Eu acho que eu posso adivinhar, você está vindo da casa de Abinadab. Não adianta ter a presença em casa, se eu não me submeter ao que está dentro da arca. Se eu não tenho costumes de servir em casa, e aqui eu vou dizer para os filhos, você lava prato na sua casa, você arruma a cama na sua casa, cadê os jovens? Se você não tem esse hábito, não venha me convencer que você vai chegar aqui na porta e vai querer servir na Shalom. Você não está habituado a servir, você não pega uma cadeira. Se eu sou indiferente com a minha casa, as coisas acontecem, parece que o mundo está caindo, eu não vejo, não converso com as pessoas, eu entro e saio, entro mudo, saio calado, eu tenho esse hábito de ficar preso no quarto. Aqui você vai querer ficar sentado num canto, é assim que funciona. Se a minha vida é bem apegada às coisas materiais durante a semana, o que eu vou trazer para a igreja? Eu não consigo ver o espiritual na igreja, não consigo, eu não consigo vibrar, eu não consigo. No momento que o fogo está pegando, eu ouço 2, 3, 4, amém. Mas se eu sou queimado, se eu venho queimado de casa, estou acostumado a ver as coisas espirituais acontecerem na minha casa, o mover de Deus, eu chego aqui, já chego pulando, eu já chego queimado, eu já chego alegre, e eu quero... Se a minha casa vive um clima de irritabilidade, de murmurações, de palavrões, será isso que você trará para a igreja? Provavelmente você não vai falar palavrão aqui, mas com medo de falar, você também não vai abrir a boca para louvar, que você pode cantar um palavrão no meio do louvor. Eu tenho um testemunho, que quando eu era jovem, era solteiro ainda, eu trabalhava num lugar e onde todo mundo falava muito palavrão. Cada 10 palavras, 12 eram palavrões, e eu falava também. Eu falava tanto palavrão que eu incomodava o ímpio. E tinha um amigo que trabalhava comigo, ele não era crente, ele falava, caramba, você fala muito palavrão, vamos fazer um negócio? Quem falava, todo palavrão que você falar, você paga um Guaraná. Com menos de uma semana eu já devia um engradar de Guaraná. Eu falei, não vai funcionar. Eu incomodava. Mas o que eu quero dizer? Que nesse período eu era superintendente da escola dominical na igreja metodista. E eu sentava lá atrás, de propósito. E quando o pastor acabava de pregar, disse assim, vamos passar agora ao momento da escola dominical, chamar o irmão Isaías, eu vinha devagarzinho, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu pegar esse microfone e soltar um palavrão, Senhor. Que vergonha que vai ser, soltar um palavrão. Porque era o meu medo, porque eu falava muito palavrão. Quantos vocês estão entendendo o que estou dizendo? Se você é um crente muito mentiroso, você é crente. Você tem Jesus, você canta, você oferta, você dizima, você está nas reuniões, só que você é mentiroso. Você vai chegar aqui e vai mentir. Vai mentir para quem? Para Deus. Aleluia, Jesus, invade o meu ser, muda tudo, mais ou menos. Muda tudo, Senhor, oh, aleluia. Isso é mentira, porque você tem o hábito de mentir. Quando você está entendendo isso? Nós não queremos que você deixe de buscar curas, libertação e bênçãos na sua igreja. Não deixe, irmãos. Apenas eu estou dizendo que dificilmente você vai ter coração para isso, enquanto sua casa for a casa de Abinadab. A indiferença com as coisas de Deus é terrível para nós. Se nós não temos uma boa colheita em casa, nós não temos o que trazer para o sacerdote. Nós não temos que trazer para o altar. Se eu não colhi, o que eu vou levar? Eu queria que vocês refletissem para nós terminarmos. Eu trago para a igreja o produto da minha casa, mas eu levo para casa
aquilo que vivenciei aqui na igreja. Segundo, se a minha casa vive e gosta do espiritual, com certeza haverá qualidade de vida na igreja. E pode ser que alguém diga assim: pastor, mas eu gosto mais da uma outra igreja que eu fui, porque lá eles não dão um sossego, já chega a banda arrebentando, e luz tocando, e gritando e pulando, a gente não consegue dormir. A pergunta é: e depois que você sai dali, você continua assim? Ou acabou o milho, acabou o pipoca? Eu não sou contra isso não, irmão, claro que não. Eu detesto um culto triste. Oh, glória a Jesus, vem com alegria me fará. Vai ter alegria sim lá em casa, hein? Na sua casa, na minha não. Vai ter alegria sim lá longe. Não, eu não quero isso. Mas, apesar de eu reconhecer que é importante, eu quero dizer que há cultos alegres, festivos, onde tudo parece estar fluindo muito bem, mas depois que vamos embora, como é que a nossa igreja fica? Como é que é ela? Nossa igreja frutifica? Conheci um pastor lá nos Estados Unidos, de igreja de brasileiro, e no ano todo ele devia pregar umas 5, 6 vezes, mas ele pregava bem. Mas ele disse assim: eu vivo trazendo pregador aqui, porque isso enche a igreja. E o dia que ele não teve condição de pagar a oferta para os pregadores, a igreja começou a diminuir, porque não tinha a atração que ele trazia. Ele confessou isso a mim: foi o maior erro da minha vida. Mas nós não queremos que você faça tudo sozinho. Essa mensagem não teria propósito se não tivesse um final. E esse é o projeto que Deus colocou no meu coração. Nós queremos ajudar a sua casa. Nós vamos juntos com você transformar as coisas que precisam ser transformadas. Nós estamos aqui para fazer de todas as casas a casa de Obed-Edom. Mas isso vai começar com você. Por favor, não nos procurem e diga: pastor, vai lá em casa e manda fogo lá em casa. Transforma para mim. Eu vou dizer assim: você está pedindo para ir pintar a sua casa. Você vai sair de casa, eu vou entrar lá, pintar as paredes. Quando você sair, a casa está pintada. É isso? Não. Nós estamos juntos, podemos fazer. Então, nós estamos abrindo a partir de hoje a oportunidade para todos os membros da igreja que desejarem levar a arca para a sua casa. Eu quero levar a arca. Nós estamos dispostos, os pastores, alguns líderes que irão conosco, nós vamos revezando, ir à tua casa para identificar aquilo que você precisa que seja mudado, aquilo que seja melhorado na sua casa. Mas tem que partir de você. Nós chegamos lá e você vai dizer: pastor, isso aqui assim, assim, eu quero mudar isso, e nós vamos orar e clamar juntos, e você vai entender como é que faz. Nós não vamos levar a solução para o seu lar, nós vamos, quem sabe, levar uma fogueirinha para acender dentro da sua casa. Quantos entenderam isso? Mas para que isso aconteça, tem que nascer no seu coração. Não é um simples culto. Nós queremos que você sinta a necessidade: a minha casa tem estado um pouco apagada, e eu não sei por onde começar. É natural, nós temos pessoas aqui que são recém-convertidas, pessoas que vieram de lugar, talvez nunca tiveram essa oportunidade, e nós estamos dispostos a fazer isso. E esse projeto chama-se A Arca em Minha Casa. E por não coincidência, mas por providência de Deus, ao mesmo tempo, antes disso, a pastora, junto com a equipe Kids, estão lançando agora, que começou hoje, Levando Jesus para Casa. Eles vão levar os devocionais, vão estudar, tem uma pastinha, ela já mostrou hoje de manhã, seu filho vai levar, e quando ele passar na rua, tem ali um desenho de Jesus dentro da casa dele, assim, na porta.
levando Jesus para casa. Irmãos, nós cremos que as famílias estão sendo sufocadas por coisas que invadem a casa de Abinadab. E nós queremos expulsar tudo isso. Não deixar de ter as nossas coisas boas da vida. Não. Essa igreja é uma igreja leve, ela não é aquela, cuidado, deixa eu ver o que você tem na sua casa. Não vamos trazer o pastor não, porque ele vai começar a olhar o que tem aqui dentro de casa. Não é isso. Mas se nós identificarmos que tem alguma coisa que pode estar estagnando a sua vida, atrapalhando a sua vida, nós vamos orar juntos por aquilo. Quem sabe casamentos precisam ser renovados e florescidos, frutificados pela vara de Arão, pelo cajado de Arão. Quem sabe a provisão que está te faltando, o medo de perder, esteja faltando esse jarro com o maná que está dentro da arca. Nós queremos levar para a sua casa. Então, a partir de hoje, eu vou orar agora. Você pode entrar em contato com o telefone da secretaria da Shalom, da Débora. E se você desejar, aliste-se. Diga, eu quero a minha casa. Eu quero que esteja. E nós vamos alinhar, ver dia que você pode, o dia que nós podemos. Hoje eu saí daqui, já tinha gente falando comigo. Eu disse, não fale comigo aqui, eu não tenho como anotar. Mande, ela vai fazer um cadastro e nós vamos. Mas enquanto isso, a igreja precisa estar em oração. Quantos querem estar comigo em oração nesse projeto? Quantos creem em famílias fortalecidas? Amém? Quantos entendem isso? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer essa oração agora, antes de participarmos da ceia. Eu quero pedir sinceramente que você tenha coragem de abrir o seu coração. Não sei quantas casas precisam. Pode ser que 2 durante o ano todo. Não sei, que bom, né? Mas pode ser que 20. Não sei, que nós vamos nos virar. E aí daqui a pouco eu já começo a ver não só os pastores e os líderes, mas irmãos indo na casa um do outro levar o fogo que ele teve. O que você veio trazer aqui, fulano? Eu vim trazer a casa de Obed-Edom. Eu creio nisso, irmãos. Esse é o nosso propósito. Primeiro, que vai movimentar todo mundo. Segundo, que quando você está indo levar a bênção, é lógico, você está indo levar o quê? Fala alto para mim. A bênção, então você está com a bênção. Se você está indo levar a bênção, você está com a bênção. Eu vou lá na casa do Mauro e da Ingrid levar laranja. O que você está levando? Você está levando para ela o quê? Laranja. Então você tem laranja. Quantos entenderam isso? Isso vai acontecer, vai movimentar a nossa vida. Eu vivi isso. Muitas vezes, em momentos difíceis da minha vida, as pessoas me chamavam para orar e eu pensava, mas sou eu que estou precisando de oração. Eu estou com situações difíceis para serem resolvidas. O Senhor diz assim, cuida lá que eu cuido aqui. Vai lá, faz o que só você pode fazer, que é levar essa oração. Não é só você, Isaías Mendes, só você, ser humano, meu discípulo. E eu vou cuidar disso que você está precisando aqui. Quantos creem nisso? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de famílias valentes, destemidas. Famílias que sejam arrojadas, que sejam determinadas, que tenham compromisso com a Tua presença. Senhor, nós não queremos mais ser crentes de fachada. Nós não queremos ser cristãos ou discípulos para as pessoas saberem como status. Não, nós queremos, Senhor, é fazer a Tua obra e movimentar as nossas famílias. Nós queremos interromper a partir de hoje a ação de Satanás nas famílias, nas vidas que estão aqui. Nós declaramos em nome de Jesus agora, todo espírito de separação de lares, vocês estão amarrados, destruídos e jogados no abismo. Nós não aceitamos. As nossas famílias estão blindadas. Não aceitamos em nome de Jesus, e a igreja precisa dizer amém. A igreja diz, eu concordo.
Ainda que você esteja passando por tribulações e turbulência na família, diga: eu concordo. Eu não quero isso na nossa igreja. Eu não quero isso nas nossas famílias. Nós tomamos posse de famílias de Obed-Edom, casa de Obed-Edom. Senhor, ajuda-nos a levar para os lares uma palavra de vida, mas de avivamento. E que as igrejas, que as casas, digo, sejam contagiadas pelo fogo do Espírito Santo. Nós te pedimos isso. Capacita homens e mulheres. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem está comigo? Amém. Quem está comigo no sentido de quem está com Deus, vocês estão entendendo, naturalmente. Quem está junto nesse projeto.